Nele, também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Verso 15. Por isso, também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Vamos parar até aqui, que eu acho que hoje a gente vai conseguir avançar esse tanto. Vamos orar, irmãos, antes de começar? Pai Santo, muito obrigado, Senhor, por mais um domingo, mais um dia congregando, Senhor, cultuando a Ti. Mais um dia, Senhor, desejosos de ouvir a Tua palavra. Pedimos que nesta manhã o Senhor abra, Senhor, o nosso coração, ilumine o nosso entendimento, para que a gente possa compreender a palavra de Deus, compreender a sua profundidade, a sua excelência, mas também a sua simplicidade, Senhor. Porque o apóstolo Paulo não está falando nada complexo demais que não pudesse ser entendido por irmãos no primeiro século. Muita gente pobre, muita gente humilde. Então que o Senhor nos ajude a enxergar tanto a grandiosidade da Tua palavra, mas também a sua simplicidade. O Senhor não pede nada complexo demais de nós, mas uma fé sincera, pura, e que viva para a Tua glória, Senhor. E que enxergue que o Senhor ama esse mundo, ama os seres humanos, apesar de toda a maldade que existe aqui. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos que o Senhor abençoe hoje o culto, a pregação do pastor Antônio, e que a gente possa sair desse culto hoje de manhã edificados, em nome de Jesus. Amém. Gente, então, como vocês lembram, uma pequena recapitulação. O verso 13, ele inicia uma doutrina sobre o Espírito Santo. Isso ficou bem claro, né? A gente viu que o apóstolo Paulo, ele começa falando sobre o Pai, no verso 3. Quando ele chega no 7, ele começa a falar de Jesus. E quando ele chega no 13, ele começa a falar do Espírito Santo. Isso ficou bem evidente. E é importantíssimo a gente lembrar disso, porque a gente está vendo que as palavras não estão sendo ditadas pelo apóstolo Paulo. Provavelmente alguém escreveu essa epístola enquanto ele ditava, como era seu costume, especialmente quando ele estava preso. Ele não podia escrever, ele ditava e alguém escrevia. Ele tem um raciocínio muito lógico na mente. Ele tem algo importante a ser comunicado e foi um raciocínio construído, muito bem elaborado, teologicamente. E aqui ele chega em algo que é como se fosse o selo do plano da redenção. Pois todos esses versos que nós vimos até então é o plano da redenção. É ele falando do plano de eleição do Pai, que o Filho colocou em prática, que o Espírito Santo aplica no nosso coração. O plano da redenção, da salvação é esse. E esses versos finais, que a gente viu, começou a ver no domingo passado, eles são de uma excelência. A metáfora que ele usa aqui do selo, como a gente viu, a metáfora que ele usa do selo, como a gente viu no domingo passado, que era o carimbo, né, para mostrar a identidade de quem estava enviando uma carta, mostrar a autenticidade da carta, né, da procedência dela, e a sua importância, a sua relevância. Então, quando ele diz que o Espírito Santo é o selo, ele está dizendo que o Espírito Santo foi concedido à igreja como uma forma de Deus autenticar a sua obra no povo de Deus. A evidência máxima de que Deus age no ser humano é o envio do Espírito Santo para o coração humano. Não há evidência maior do que essa. E aqui eu volto a lembrar vocês o que eu disse domingo passado. A maior evidência de que alguém possui o Espírito Santo em si, ou que alguém é cheio do Espírito Santo, não é que a pessoa fale em línguas, cai e nada do tipo. A maior evidência é que essa pessoa manifesta os frutos do Espírito Santo na sua vida, acima de qualquer outra evidência. Essa é a maior. E os frutos são aqueles que o apóstolo Paulo fala em Gálatas, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, onde vocês observarem num irmão, numa irmã que professa a fé, esse tipo de fruto, esses frutos se manifestando,
nós devemos entender, sabe, é um dever nosso entender de que o Espírito Santo está atuando poderosamente nessa pessoa, no que é algo maravilhoso. Ela não é que ela está profetizando, ela não está falando o que vai acontecer com você. A pessoa está cheia do Espírito Santo e isso tudo se manifesta na vida dela. Amor a Deus, amor ao próximo, paz, alegria. Uma pessoa contente, irmãos. E todos os demais, né? Bondade, mansidão, longanimidade. Imaginem, vocês conhecem alguém longânimo? Alguém que professa a fé que é longânimo? Isso é um fruto do Espírito Santo. Isso não é necessariamente temperamento. Às vezes a pessoa é difícil. Mas se ela está manifestando essa longanimidade, essa paciência, essa mansidão, isso é o Espírito Santo atuando poderosamente na pessoa, né? Então nós vimos isso. E o Espírito Santo é como um selo. Uma coisa que eu não mencionei no domingo passado e que vale a pena mencionar hoje é que muitas vezes o apóstolo Paulo ele fala sobre o Espírito Santo sendo um selo, mas no sentido de nós vivenciarmos essa experiência. Porque uma coisa é o que Deus fez pela igreja, né? O que ele fez por mim, em termos da salvação, em termos da justificação, do perdão de pecados, é a mesma coisa que ele fez pela minha avó, pelo João, pelo Rafael, pela Ludmila, Marilza, Delci, por ele, se for irmão em Cristo, é a mesma coisa que fez por ele, mas nem todos têm um mesmo grau de percepção sobre o que Deus fez por nós. A obra é grandiosa em todos, mas nem todos se contentam na mesma medida, se alegram na mesma medida, se espantam na mesma medida, agradecem na mesma medida. Isso é evidente, não é? E muitas vezes o apóstolo Paulo fala sobre esse selo como uma espécie de experiência que o cristão vive e que ele deve buscar. Então, se vocês pegarem os sermões, por exemplo, do Martyn Lloyd-Jones, teólogo galês que pregou durante 22 anos em Londres e mais 11 anos no país de Gales, o país de origem dele, quando ele vai falar do selo do Espírito Santo, ele faz questão de enfatizar que nós busquemos por essa experiência. Porque Deus, isso. Olha, eu diria que a garantia da salvação, que ela entende, que ela se arrepende, ela recebe todos, independente do grau de sabedoria, de espiritualidade, de fruto. sim, Ela é selada com o Espírito sim, Santo. À medida que ela busca o Senhor, isso aí é via de mão dupla, do outro lado é um lado só, né? É só o Senhor dando, sim, manifestando. sim. E aí, quando ela faz o processo, ela buscando, aí que eu entendi assim, não sei. É evidente que a garantia, a certeza da salvação, ela está envolvida no selo e até mesmo nessa experiência. Contudo, ela é uma particularidade, porque tem muita coisa envolvida nessa experiência de você compreender a grandiosidade daquilo que Deus fez pela sua vida. Tem muita coisa envolvida nisso. E o que os teólogos, pregadores como Martyn Lloyd-Jones e outros enfatizam nesse ponto é de que nem todos estão vivendo da maneira que poderiam a profundidade da vida cristã, dessa experiência. E nesse sentido, é nosso dever buscar por ela. Então, o selo, volto a dizer, Deus perdoou todos nós aqui da mesma forma. Mas é evidente que nem todos têm a mesma compreensão desse perdão. Às vezes, você tem uma compreensão tão fraca que você se sente muito mais culpado do que deveria. É uma culpa que faz você perder esse perdão de vista. Não é aquela culpa que vai te ajudar a ser mais manso, humilde, que é importante você ter, você saber que você é pecador. Mas é uma culpa que às vezes leva você a duvidar do perdão. Então é nosso dever buscar para que aquilo que Deus fez por nós seja sentido por nós, experimentado por nós. E isso que o Martyn Lloyd-Jones, especialmente nas pregações dele sobre Efésios, ele enfatiza. Quando ele chega no verso 13 e começa a pregar para a igreja dele nas sextas-feiras sobre a carta de Efésios, ele prega uns 2 ou 3 domingos sobre o verso 13, enfatizando que a igreja dele buscasse por essa experiência do selo, sabe? Uma coisa é você ter sido salvo, outra coisa é você ter a certeza. Uma coisa é Deus dizer que te ama, outra coisa é você sentir esse amor. Uma coisa é Deus dizer que
enviou o Espírito Santo para o seu coração. Outra coisa é você sentir a presença dele no seu coração. Então nós devemos lembrar de que as realidades envolvidas na vida cristã, na vida com Deus, elas são realidades que atuam poderosamente no campo dos sentidos, dessa nossa parte que foi despertada por Deus para o mundo espiritual. Nós recebemos vida para poder agora sentir a sua presença, ter afeições por ele, amar o Pai, o Filho, o Espírito Santo. E tendo em vista que nós recebemos da parte de Deus essa vida, esse dom, é nosso dever buscar cada vez mais uma sensibilidade maior. O que vai militar, o que vai dificultar essa nossa sensibilidade, de modo que a gente possa viver essas experiências com Deus? Tudo aquilo no mundo que inibe os nossos sentidos, as nossas afeições espirituais. Tudo aquilo no mundo, e não tem nem como enumerar, muita coisa. O mundo inteiro quer fazer com que a gente perca de vista o que Deus fez por nós. O mundo inteiro, praticamente, sabe? Então, a gente tem que ter muita cautela com aquilo que a gente permite, aqueles sentimentos que a gente permite crescer no nosso coração, aquelas afeições desordenadas que vão fazer com que a gente se esqueça daquilo que diz respeito ao que Deus fez por nós, a quem Ele é, e que fazem com que a gente fique insensível a isso que a Bíblia chama das coisas invisíveis e que não são temporais, possuem um valor eterno. Tudo isso que o mundo tem a nos oferecer, e quando eu estou falando do mundo, eu digo o sistema desse mundo. Sabe aquilo que a sociedade, as pessoas buscam, né? A glória, a fama, a honra, a riqueza, o renome, sabe? Consumo. É aquilo que diz Salomão: os olhos não se cansam de ver, os ouvidos de ouvir. O ser humano, ele está assim escravizado àquilo que o mundo tem a lhe oferecer. É mais ou menos aquela tentação que o diabo fez ao Senhor Jesus. Tudo isto lhe darei. Tudo isto. Ele mostrou todas as glórias, toda a glória de todo mundo. E disse: tudo isto eu daria a você se prostrado, você me adorar. Isso é o que o mundo tem a nos oferecer. É isso que ele oferece diariamente, que faz com que a nossa imaginação fique projetando o que a gente poderia ser, a grandiosidade do que a gente poderia ser, poderia alcançar. O problema é que a gente é insaciável. Esse que é o ponto. Isso não nos sacia. Isso não sacia ator de Hollywood, MC, jogador de futebol, ditador, milionário, ninguém. Ninguém fica saciado com isso. E a gente vê claramente no comportamento das pessoas que elas são pessoas, elas não estão contentes, elas não estão felizes. Embora vivam em suas mansões e possuam uma quantidade de bens, sabe, incalculável. Então a gente deve lembrar de que isso tudo é passageiro, não é suficiente para saciar a demanda que existe no nosso coração. E o que Deus tem a apresentar é: o problema é que uma coisa entra em conflito com a outra. E quando uma predomina ou cresce, a outra tende a diminuir. Se essa influência do Espírito Santo sobre as nossas vidas, a mão de Deus começar a crescer, nos impulsionando, sabe, nos imbuindo de amor, de gratidão, de alegria, de busca por Ele, a afeição por esse mundo vai diminuir cada vez mais. E o oposto também é verdade. Nos aprofundarmos. Então o cristão vive nesse, por assim dizer, nessa corda bamba, onde o pêndulo uma hora vai para um lado, outra hora vai para o outro, e é dever dele viver uma vida de atenção, atento, porque essa é uma batalha que o não cristão não vive. O não cristão não sabe o que são, sabe, as alegrias da vida cristã, a paz que o Espírito Santo pode gerar no nosso coração, sabe? O que é você andar com Deus, caminhar com Deus? O não cristão não tem ideia do que é isso. Então essa é uma batalha, uma luta que nós travamos, é natural a nós, né? Então é só para enfatizar esse outro lado do selo que eu acho que é importante. No verso 14, a gente viu um pouco na semana passada, o apóstolo Paulo muda a metáfora. Olha o que ele diz: o Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. No passado, muitas vezes, quando alguém queria garantir um produto, mas não entregando o valor total no momento da compra, entregava uma parcela.
era um penhor, era uma garantia. Olha, eu vou dar isso aqui a você, isso aqui é uma garantia de que eu vou voltar para resgatar, ou seja, aquilo que eu comprei, aquilo que é meu. O apóstolo Paulo está usando essa metáfora muito comum no primeiro século, especialmente numa cidade como Éfeso, onde o comércio havia se desenvolvido, né, significativamente. E ele diz que o Espírito Santo concedido ao coração do povo de Deus, ele é como um penhor, é como uma primeira parcela daquilo que Deus haverá de fazer ou de concluir de uma maneira completa e plena na volta de Jesus. E esse é um ponto importante, porque nós não devemos achar que nessa vida nós recebemos tudo. É aquilo que o apóstolo Paulo diz: irmãos, eu mesmo não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo do que fica para trás e fixado naquilo que está diante de mim, né, corro para o alvo, em busca do prêmio do sobreexcelente conhecimento de Cristo em Deus. Então, nós devemos ter essa ideia de que essa aqui é a terra da nossa peregrinação, não é o lugar do nosso descanso, não é a nossa pátria. Nós ainda não passamos por aquela experiência de transformação do nosso corpo, do nosso entendimento. Não fomos totalmente separados do pecado. Esse é um lugar de trevas, é um vale de lágrimas, como diz o salmista. É um deserto de serpentes abrasadoras, é um lugar de morte, de exploração, de tortura, de pobreza, de desigualdade. Isso não é o lugar que Deus determinou para a gente viver. Então nós devemos entender que nós estamos caminhando em direção a isso. E o Espírito Santo, o apóstolo Paulo lembra aos Efésios, é uma garantia de que aquilo que Deus iniciou em nós haverá de ser totalmente finalizado um dia. Ele diz isso aos Filipenses logo no início da epístola, no verso 6, capítulo 1. Ele diz: eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra em vós haverá de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Então, é uma, é uma informação fantástica, porque o que ele está dizendo é que nós fomos comprados por um alto preço. Nós fomos resgatados. O termo redenção no grego, eu não sei se todos sabem, mas o termo redenção no grego, ele tem relação com alguém que estava sobre a autoridade ou poder de outro e que foi resgatado e que foi adquirido. Não mais pertence ao seu antigo patrão, agora pertence a outro. Então, quando a Bíblia fala em redenção, é literalmente uma compra. Deus nos comprou através do sangue do seu filho. Nós pertencemos a ele não como todas as criaturas lhe pertencem. Nós somos o seu povo, carregamos o seu nome, a sua natureza. Então, quando o apóstolo Paulo diz até o resgate da sua propriedade, ele está dizendo que o povo de Deus pertence a Deus e a mais ninguém. É aquilo que diz Paulo, a menina dos seus olhos. E ele conclui dizendo, em louvor da sua glória. E esse ponto eu acho que eu tratei com vocês no domingo passado. Olhando para o fim dos tempos, para a volta de Jesus, qual é o objetivo de tudo? Dessa vida, desse mundo, todos os séculos, as gerações, do plano de redenção de Deus aplicado geração após geração. Qual é o objetivo disso tudo? Deus ser glorificado. É da gente chegar naquele dia, olhar para trás e dizer, Senhor, louvado seja o teu nome pela forma que você conduziu toda a humanidade, o seu povo, os seres humanos, problemáticos como eles são. Muito hoje do que a gente vê gera dúvidas. E muitas vezes, de uma maneira má, nós duvidamos do que Deus tem feito nesse planeta. Porque é aquela pergunta que muitos fazem, como Deus pode ser bom diante de tanta maldade? O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que naquele dia ele vai ser adorado, ele vai ser louvado. Quem duvidou vai se envergonhar. É isso que Paulo está dizendo. Vai se prostrar. Vai ser tudo feito em louvor da sua glória. Antes de passar para o verso 15, alguém gostaria de falar algo a respeito desses dois versos que falam do Espírito Santo? Sim, Os Marilda. discípulos estavam em Jerusalém, né? Ele fala, né? Jesus fala para eles.
guardarem ali até que eles fossem Do alto, revestidos sejam revestidos de poder. de poder Exatamente. para serem capacitados para a obra. Exatamente. Exatamente. Alguém mais gostaria de participar antes da gente passar para o próximo tema? Quer dizer, como a gente precisa dessa capacitação, né? Essencial. Essencial. Aquilo que Jesus disse, sem mim, nada podem fazer. Pedro, na verdade, eu tenho uma dúvida. Vai alongar a aula, mas. É porque, assim, se não me engano, acho que é em Hebreus que o autor fala mais dessa questão da igreja. Assim, eu entendo que parece que a igreja recebe o Espírito Santo de uma forma diferente, como os profetas no Antigo receberam. Não sei se eu tenho uma. Assim, eu sei que o Espírito Santo estava com todos os profetas e tal, mas eu entendo assim que a igreja recebe esse poder de uma forma mais intensa. Isso seria real ou a interpretação, entende? Porque eu acho que em Hebreus que ele fala assim, até os patriarcas gostariam de ter essa bênção que a igreja recebe, que é como se fosse esse poder do Espírito Santo, e o próprio dia de Pentecostes parece ser algo diferente que lá no passado não tinha ainda acontecido, porque só aconteceu porque Cristo, de fato, consumou, né, e nos compra dessa maneira. Isso é uma interpretação correta? Ou... Olha, a natureza da atuação do Espírito Santo, tanto na vida de Abraão, Isaac, Jacó, José, Davi, Salomão, e a nossa é a mesma, né? A essência da coisa é a mesma, é o Espírito Santo atuando. Mas aquilo que Cristo, né, veio realizar e que culminou no derramamento do Espírito Santo, descrito em Atos 2, foi algo assim profetizado durante gerações a fio. E foi algo que muitos hebreus, israelitas e judeus desejaram ver. E não, né, lhes foi concedido. Não era a geração deles que haveria de ver. Também não foi a nossa, a gente não viu. Contudo, qual o fim condutor dos irmãos no Antigo Testamento e também nós, que nós não vivenciamos aquilo? Qual o fim condutor? A fé. Nós cremos que aquilo fazia parte do plano da redenção e que aquelas pessoas que foram alvo dessa manifestação grandiosa, elas não eram mais amadas por Deus do que nós somos. Contudo, foi necessário que aquilo acontecesse. Agora, o consenso entre os teólogos não é de que os nossos irmãos na fé no Antigo Testamento receberam uma medida maior do Espírito Santo do que nós, mas de que no primeiro século, após a morte e ressurreição de Jesus, uma obra muito especial foi iniciada. E essa obra dizia respeito a um grupo de pessoas. E que, segundo o consenso da maior parte dos teólogos, especialmente os reformados, ela não continuou. Né? Nós não podemos fazer o que Pedro, Tiago, João, Paulo fizeram. Nós não podemos. Ou seja, quando os versos em que Jesus diz, olha, aquele que crê em mim, obras maiores do que eu faço, fará. Isso tudo, o consenso entre os teólogos é de que isso se cumpriu. Nós não vamos fazer mais do que Jesus fez. Mas os apóstolos acabaram fazendo, porque Jesus atuou através deles de uma maneira assim, impressionante. Ressuscitaram pessoas, curaram paralíticos, cegos, surdos. Né? Então, assim, o que Deus fez através dos apóstolos foi algo muito especial, com um objetivo muito bem definido. Nós, como nós devemos entender o primeiro século em diante? O que Jesus fez através deles tinha um objetivo. A partir do momento que isso foi feito, finalizado, o evangelho se espalha. E nós vivemos, né, pela fé naquilo que Deus fez, faz e haverá de fazer. Mas sem a expectativa de que Deus haverá de fazer algo superior ao que ele fez no dia de Pentecostes. Porque aquilo que o Antigo Testamento profetizou que haveria de acontecer, aconteceu. A nossa espera hoje é outra, é a volta de Jesus. É o que nós aguardamos. E, inclusive, no tempo em que o Espírito Santo foi derramado, em Atos 2, o que mais se manifestava na vida das pessoas era simplesmente o amor por Deus, o amor por Cristo e a espera da volta de Jesus. Então, aquilo que Deus fez de grandioso naquela época teve objetivo e finalidade na vida da igreja igual à nossa.
que é nós vivemos cada vez mais, né, na expectativa, na esperança da volta de Jesus. Quando o escritor de Hebreus fala que os antigos, os profetas, viveram aguardando coisas que não se cumpriram na vida deles e que, na verdade, eles faziam parte do plano de algo que Deus haveria de, né, fazer se cumprir na nossa vida, ele está falando sobre uma manifestação, né, do Espírito Santo na humanidade numa escala macro, o que não acontecia no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, e aqui é um dos mistérios da Bíblia, e que os teólogos encaram com muita franqueza, com muita assim, honestidade, é um dos mistérios. Muita gente morreu e pereceu em trevas. Vocês imaginem, né? Nós vivemos hoje num tempo onde o evangelho se encontra espalhado pelo mundo. Apesar de todas as práticas duvidosas, toda a hipocrisia, toda a falsidade, o evangelho está espalhado pelo mundo. No Antigo Testamento não estava. Não estava. E isso é um fato assustador que nós temos que encarar assim, queixo caído, sem poder dar uma resposta satisfatória para isso, sabe? E que acabe com todas as dúvidas, porque é um dos mistérios. Né? Naquele tempo, muita gente morreu sem esperança. Como explicar isso? E as pessoas, por elas terem falecido sem o contato com o evangelho, nem por isso elas se tornam desculpáveis. Porque, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, as evidências do caráter de Deus, da sua bondade, do seu amor, elas se manifestam na própria criação. O ser humano é indesculpável, porque a criação já deveria levá-lo a compreender que a realidade última é pessoal, que existe uma mente por trás da criação. E que ele deve amar a Deus, viver para a sua glória. A criação já é o suficiente. Então, nesse sentido, nós devemos entender que o que Deus fez após a volta do Senhor Jesus, foi uma manifestação de graça para com toda a humanidade. De uma forma que muitos povos antigos, tribos e reinos não tiveram acesso. Nesse sentido, nós somos privilegiados. O senhor falou, bem-aventurados que não viram e creram. Nós não vimos e cremos em tudo isso. Esse é o selo da bem-aventurança sobre nós. Glória a Deus por isso. Pare para pensar, por exemplo, em toda a história, deixa eu ver que horas são, em toda a história dos nossos irmãos na fé do Antigo Testamento. Né? Deus se manifesta em Enoque, nós não temos mais nenhuma informação sobre isso, simplesmente se manifestou com essa pessoa. Quando ele chega a Abraão, nós começamos a ter mais detalhes de como foi a relação de Abraão com Deus. Mas pare para pensar na figura pequena de Abraão e sua família, naquele tempo, no meio de outros impérios, povos, com sistemas religiosos complexos, imensos, predominando, movendo as pessoas a adorar o sol, a chuva, a terra, sabe, as aves, o boi, como adoravam os egípcios, o cão. Os egípcios adoravam tudo quanto é tipo de animal. Para cada animal tinha um deus. Como você explicar Deus sacar de todo esse paganismo Abraão e se revelar a ele e deixar os egípcios na escuridão, os caldeus na escuridão, os assírios na escuridão, os persas na escuridão, os gregos, os romanos, os cananeus? Como explicar isso? Não tem resposta. Deus resolveu se revelar a ele. Aí você vai, né, vendo ele se manifestando aos filhos de Abraão, Isaac, depois Jacó. E aí vai e se manifesta José, filho de Jacó. E depois de então, né, você tem toda a travessia de Moisés pelo deserto. Uma parte do povo perece no seu pecado. Viu os milagres, contemplou tudo, permaneceu na incredulidade, duvidou de Deus, duvidou de Moisés. Morreu, a geração inteira morreu, com exceção de Josué e Caleb. De todos aqueles que saíram do Egito, os únicos que atravessaram o Jordão e que estavam no Egito foi Josué e Caleb, mais ninguém. Mais ninguém. E a Bíblia é clara quanto a isso. Ou seja, todos aqueles que atravessaram o Jordão, com exceção de Josué e Caleb, eram pessoas que haviam nascido durante a peregrinação no deserto. Vamos explicar um negócio desse. Né? Aí você chega nos tempos de Juízes, toda aquela loucura, tribos, sabe, líderes que Deus levantava e as pessoas se matando, guerra para todo lado. Sansão matando um monte de gente, né? Tendo aquela morte em que ele fica amarrado, cego, a 2 pilares, ele derruba e ele morre junto com 3.000 filisteus. Então, percebam que o Antigo Testamento, ele
ele manifesta em todas as histórias a soberania de Deus na salvação do ser humano. A soberania de Deus na salvação do ser humano. E o porquê de Deus ter criado esse povo, porque esse povo não existia. O porquê dele ter criado o povo hebreu e não ter se revelado aos egípcios é um mistério. O porquê dele ter deixado imerso nas trevas toda a Mesopotâmia, né, o Império Assírio, que estava na Mesopotâmia, o Império Babilônico, os próprios cananeus que sacrificavam seus filhos a Moloque, adoravam Baal, adoravam Astarote, ou os gregos, né, que adoravam também o seu mundo de deuses. E como entender isso, né? Então, nós devemos entender que, a partir da vinda de Jesus, sua morte e ressurreição, a humanidade se deparou com um presente oferecido a ela, de uma maneira que não havia sido oferecido aos antepassados. E isso, nesse sentido, a gente compreende melhor o que o escritor de Hebreus está falando. Olha, esses nossos irmãos na fé, ele diz, eles foram alcançados, mas eles fizeram parte de todo esse processo de plano da redenção sem poder ver com os próprios olhos ou participar como testemunhas disso que Deus prometeu através dos profetas, né? Então, isso até foi importante a Ludmila ter mencionado isso, porque eu acho que isso deveria fazer com que a gente enxergasse com outros olhos a cruz, sabe? Não foi um ato histórico qualquer. O que a Bíblia tem a dizer sobre a cruz é que é um ponto central na história da humanidade. A partir dali tudo mudou, sabe? É como se tudo convergisse naquele dia, naquele ato. E um dia tudo convergirá naquilo, na conclusão final daquele ato, que é a volta de Jesus. Ele mesmo diz que aqueles que o crucificaram haveriam de vê-lo voltando, contemplaram com os próprios olhos, sabe? Então, foi importante a Ludmila ter... Sim, Jardim. Pegando cada um delas, mas você está falando uma coisa que me chamou a atenção, sempre me chamou a atenção, na verdade, né? Em Deuteronômio 32, no 23, ele fala que os eunucos, literalmente castrados, não podiam entrar na Assembleia como no tempo de Deus. Tá? Então, é interessante que aquele oficial eunuco, ele estava lendo o livro de Isaías, não é isso? Isaías. E não tinha ninguém para explicar para ele por que Jesus mandou. Quem foi Felipe? Foi Felipe. Entendeu? Então, assim, mesmo sendo castrado, ele queria saber de Jesus. Só que ele não tinha ninguém para ensinar aquilo para ele. Ninguém para ensinar. Sempre também, né? Fora do... Eu acho que ali ele foi batizado, cara. Ele foi ali batizado. Foi. Mesmo sendo castrado. Sim. É verdade. Verdade. Qual a explicação para isso? Enquanto os judeus, né, rejeitavam em massa a morte e ressurreição de Jesus, duvidando dos apóstolos, dos milagres e de tudo, Deus vai e alcança esse eunuco de uma outra região, de um outro local. Por que eu fiz tradição dele que eu botava? Não sei. Eu não pedi. Mas não queria ficar ali. Mas não sabia como sair. Me tirou. Mistérios, né? Por que a gente nasceu no Brasil e não no Irã? Quais são as chances de, se a gente tivesse nascido do Irã, de nós sermos convertidos? Nula, ínfima. Porque o lugar é tomado pelo xiismo, né? Pela religião islâmica. Pessoas muçulmanos que se convertem no meio de sonhos. Coisas assim, inexplicáveis. Sim. Agora explica, né? Porque Deus vai lá. Convence, como é o Ludmila... papel dele, né? Convencer o pecado da justiça e do juízo. Eu estava conversando com a Ludmila antes da EBD começar sobre a família, por parte de pai e de mãe, e assim, a influência de praticamente 3 denominações inteiras, batista, metodista e adventista, porque ela tem parentes que vieram de cada uma dessas denominações, né? Explicar por que a Ludmila nasceu numa família predominantemente cristã, né? E não no Oriente Médio, no mundo islâmico. Por quê? Mistério. São mistérios da vida. Então, é aquilo. Tem um sermão do Jonathan Edwards, que o título do sermão é um sermão sobre eleição. E o título do sermão é esse: a soberania de Deus na salvação dos seres humanos, ou dos pecadores. E ele pega todas as gerações do Antigo Testamento e começa a falar sobre eleição, sobre como Deus foi alcançando
grupo ínfimo de pessoas, enquanto existia todo um mundo, com tribos, reinos e impérios ao redor desse grupo pequeno de pessoas. E isso é uma informação que deveria fazer com que a gente caísse de joelhos, né? Não se sentindo especial, pelo contrário, irmão. Qual é a diferença de nós para os demais, sabe? Qual é a diferença? Né? Não tem. A gente tem só que agradecer, entender que foi a vontade de Deus, né? Se manifestar a nós, em nossas vidas. E com isso, eu concluo a aula de hoje. Caso alguém tenha mais alguma dúvida, quer fazer alguma participação? Sim, deu certo. Preocupado que às vezes é complicado. Eu fico preocupado que às vezes você lança alguma coisa que é complicada, né? Mas uma coisa que me intriga, né, é o mistério da Trindade. Todo mundo, isso é um mistério. Trindade. Sim. Sim. E eu vejo, às vezes, né, até historicamente, um desequilíbrio das igrejas em relação à Trindade. Sim. Há uma ênfase mais no Pai, há uma ênfase mais no Filho, há uma ênfase no Espírito Santo. É verdade. Como harmonizar isso, né? Porque esse Deus Trino, né, que a gente acredita, ele é um mistério do ponto de vista. É um mistério. Eu posso trazer para vocês as informações exatas que os teólogos têm a dizer sobre a Trindade, Deus subsistir em 3 pessoas, e ainda assim vai ser um mistério para a gente. Porque é simplesmente... O desequilíbrio, isso é importante, isso é importante. O desequilíbrio, sem sombra de dúvida, ele se dá devido a uma interpretação fraca, rasa, imatura, e dependendo da denominação ou a que tipo de influência emocional, dependendo de que tipo de influência tenha predominado numa denominação, você vai ver ênfases maiores em uma das pessoas da Trindade, como por exemplo, entre os pentecostais, você vê uma grande ênfase no Espírito Santo, né? Se você for, eu acho que entre os adventistas você vê uma ênfase muito grande no Pai, né? E por aí vai. Mas o que eu poderia dizer para vocês quanto a isso? Tive uma experiência terrível. Duas irmãs foram lá em casa me buscar, até por questão de Felipe, né? A gente percebendo. O Felipe, elas foram Fala mais alto para a gente ouvir. tá. Duas irmãs cristãs, pessoas maduras, né? Muito antigas na igreja. E elas foram me buscar em casa para me levar numa reunião de oração. Chegando nessa reunião de oração, uma dessas irmãs, uma teve câncer, mas já tinha passado pelo tratamento, graças a Deus. E elas me levaram nessa reunião, e a pessoa que estava dirigindo, uma mulher, ela profetizava o tempo todo para essa irmã que teve câncer, dizendo que ela nunca mais ia ficar doente, que ela nunca mais ia ficar doente. Repetiu isso várias vezes: você fica tranquila, você descansa, você agora está curado, e papapá. Eu achei aquilo tão estranho, mas tudo bem. Foi curada? Ela ficou doente. Caramba. Até hoje não ficou boa. É. E olha, isso tem tempo. Sendo... Tá? E aí, para outra irmã, eu cheguei para ela e falei assim: que coisa estranha. Depois que a profetisa disse aquilo, a Elô nunca mais ficou boa. Ao ponto de ela ter que largar, que ela amava morar na casa dela. Teve que ir morar com o filho. Só eu fui visitá-la 3 vezes no hospital Cariri. Né? Estava gravíssimo. A gente achou que ela não ia sobreviver. Ela virou e falou assim. Aí eu cheguei para outra e questionei. Que Deus nos dá a sabedoria da inteligência. Não é porque uma pessoa chega e diz primeiro que tem que bater com a palavra de Deus. Qualquer profecia, qualquer fala tem que estar, não pode estar dissonante com a palavra, né, Pedro? Uhum. E aí eu peguei para ela e falei: mas como assim? Depois disso, a criatura não caiu doente e só internando e até hoje ela não se recuperou. Teve que mudar de cidade, foi morar com o filho, porque ela não teve as condições de gerir a própria vida. Aí ela virou e falou assim: mas é assim mesmo.
e fala o contrário para preparar a pessoa. Eu falei, mas como assim? Falar o contrário para preparar? Quer dizer, a pessoa quer acreditar naquilo, então ela quer acreditar naquilo, não há argumento que você produza que vá levá-la a uma coerência. Uma maluquice. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas experiências. Sim. Porque primeiro tem que estar consonante com a palavra de Deus. Vamos só ouvir o João, senão não vai dar tempo de tomar o café. Pode falar, João. Não, basicamente essa questão que ela estava falando, hoje em dia, ainda mais no meio pentecostal, muitas pessoas elas acabam profetizando não no nome de Deus, mas sim no próprio. Porque muitas das vezes ela vê a pessoa ali vulnerável em relação a estar passando por uma enfermidade, passando por um problema em relacionamento, e aquela pessoa não sabe porque muitas das vezes aquele é o irmão que está contigo no dia a dia, e ali eles não profetizam no nome de Deus, eles estão profetizando Um desejo de Deus. um desejo, na própria vontade. Então, ele está falando que Deus já te deu a cura, mas, na verdade, muitas das vezes é a questão do discernimento da palavra. Deus, ele nos fez para a filha dele a voz nossa, tudo mais, mas só que existe uma coisa muito no meio disso tudo que separa, que seria a questão de você prometer algo para uma pessoa que muitas vezes não é de Deus. Por exemplo, a irmã, naquele momento, ela recebeu da parte de Deus aquela cura. E ela não obteve. Ao contrário, depois disso, ela pegou e ficou mais doente ainda. Então, na mente dela, a questão dela, ela fica decepcionada, não é com a menina que prometeu, não é com Deus. Porque Deus prometeu a cura para ela e ela não teve a cura. Então, Deus está castigando ela, está fazendo algo de errado. A Joana está me mostrando a hora ali. Concluindo 1 minuto, só para responder o que Deus se falou, né? O que fazer diante de todas essas ênfases no Pai, no Filho, no Espírito Santo, e que acabam culminando em denominações, sabe, com teologias, às vezes até antagônicas. A gente lembrar do equilíbrio, da sobriedade da própria Bíblia. Esses versos que nós lemos, que vão do 3 ao 14, é o apóstolo Paulo falando sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo da maneira mais sóbria possível. É uma coisa bonita, é belo. Então, qual é o segredo para a gente tomar cuidado e não se ver imerso nessas ênfases e que podem prejudicar a nossa vida e do próximo? A gente precisa buscar instrução. A gente tem que estudar. É dever nosso. O tempo que você tiver, seja muito, seja pouco, aproveita e se instrua. Busque mais conhecimento e, especialmente, perceba a forma em que os apóstolos lidavam com todas essas doutrinas. E, por si só, se a gente tiver a simplicidade de compreender a forma que os apóstolos lidavam com as doutrinas, a gente vai perceber que isso, por si só, já é diferente da forma que igrejas inteiras lidam, porque eles demonstram muito mais equilíbrio, muito mais sobriedade, pé no chão. Perceba a forma que eles lidam com dinheiro, por exemplo, que as igrejas tentam distorcer, sabe? E apresentar possibilidade de que Deus quer ver você vivendo no luxo. Percebam que os apóstolos, era algo tão basilar para eles, a simplicidade, que eles nem se preocupam com isso. Não era uma preocupação na vida deles. Então, esse equilíbrio a gente precisa buscar através do conhecimento, do estudo. E eu acho que é uma das melhores formas da gente poder se precaver contra essas ênfases nas 3 figuras da Trindade e que pode acabar, se não tiver um equilíbrio, pode acabar prejudicando igrejas inteiras. Jesus sentava no chão, cortava um pouco a mão, não tinha nada de luxo, nada de... Gente, vou encerrar aqui para a gente poder ter um tempinho de café. Não vou fazer uma oração, senão a gente está com muito pouco tempo mesmo. Vou só agradecer a presença de todos aqui hoje, vocês que estão em casa. Que Deus abençoe vocês, um excelente culto. A aula vai ficar gravada, daqui a pouquinho a Aninha vai disponibilizar, tá bom, o link. Aí fica um abraço forte para vocês, pessoal. A gente se vê em breve, se Deus quiser. Tá? Tchau, tchau.